Olá, agora nós vamos começar a terceira parte da nossa aula, falando sobre as alterações estruturais, tá? Alterações cromossômicas estruturais. Bom, a primeira delas vai ser a deleção. O que é a deleção? Bom, ela vem da perda, né? Ela deleta alguma coisa, você perdeu alguma coisa. As deleções, elas podem ser terminais, então elas vão estar na extremidade dos telômeros, em uma extremidade ou nas duas, ou podem ser intersticiais, no meio do cromossomo. Elas levam à perda de partes dos cromossomos, então, quando você perde um pedaço de um cromossomo, você pode estar perdendo um ou mais genes, ou até partes de um gene. Depende muito do tamanho da perda, do tamanho que é a deleção. Tá? A célula, ela sempre vai reagir muito mais fortemente à perda de um pedaço cromossômico do que à duplicação desse pedaço. O pareamento correto ou crossing over desigual e a distribuição inadequada dos cromossomos nas anáfases meióticas, elas podem levar a essa perda, tá? E também os cromossomos na anáfase, na prófase 1, eles não conseguem parear para que ocorra o crossing over de maneira correta. Né? Então, acaba formando alças, voltas, né, nesses cromossomos homólogos no paquíteno, que é o momento no qual está ocorrendo o crossing over. E a seguir, a gente vai ver as principais deleções em humanos. A deleção mais comum em humano é a deleção do braço curto do cromossomo 5. E aí a gente chama ela de 5P-. Lembra? P é braço curto, certo? Nós também podemos chamar uma deleção de monossomia. Lembra o que é monossomia? Quando você perde um cromossomo, certo? Aqui, no caso, você não perdeu um cromossomo inteiro, né? Perdeu um pedaço de um cromossomo. Então, é uma monossomia parcial, né? Ou uma deleção. É uma outra forma de chamar. Dependendo do livro, você vai encontrar dos dois jeitos. E a deleção de uma parte do braço curto do cromossomo 5, ela é chamada de síndrome de Cri-du-Chat ou síndrome do miado do gato. As principais características são a retrognatia, então o queixo para trás, alterações na morfologia dos olhos, a face bastante alongada, podem apresentar microcefalia, o retardamento neuropsicomotor e um choro característico, como se fosse o choro de um miado melancólico de um gato. Ele é descrito assim mesmo, um miado de um gato melancólico. Então, aqui, nós podemos ver à esquerda o cromossomo 5, tá vendo que ele tá com a seta aqui, ó. Esse cromossomo 5, o primeiro cromossomo do par é o cromossomo sem alteração. E o segundo é o cromossomo alterado. Então, repara como ele está encurtado em relação ao cromossomo normal, né? Sem alteração. E nessa imagenzinha aqui que está em preto, fundo preto e o cromossomo em vermelho, nós vemos uma técnica molecular. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente tinha que usar técnicas moleculares? Aqui é uma técnica de hibridação, que foi hibridado um gene específico dessa região final aqui do cromossomo 5, tá? E aí, no cromossomo sem alteração, ele aparece, são esses dois pontos verdes. E no cromossomo alterado, olha como ele é bem menor, o gene não aparece, porque ele foi perdido, ele foi deletado. E aqui, à nossa direita, nós vemos, então, crianças com síndrome de Down, né? Um bebê de 5 meses e uma menina de 3 anos. Síndrome de Down não, perdão, síndrome de Cri-du-Chat, que é a síndrome do miado do gato. Outra deleção também muito importante é aquela que ocorre no cromossomo 15, no braço curto do cromossomo 15. E essa deleção, nós já ouvimos falar dela, a gente já conversou dela numa outra aula. Ela é o principal exemplo de imprinting em humanos. Lembram o que é imprint? Que é a manifestação diferencial dependendo da origem
da alteração. Então, se a alteração é materna, ela se manifesta de um jeito, se a alteração é paterna, ela se manifesta do outro, certo? Então, olha aqui, quando a deleção ela é de origem paterna, o indivíduo desenvolve o que a gente chama de síndrome de Prader-Willi, ou obesidade mórbida infantil. Quando a deleção ela é de origem materna, o indivíduo desenvolve a síndrome de Angelman, ou síndrome do boneco feliz. Nós já vimos sobre isso. E aqui, uma imagem mostrando, então, as duas, a deleção. Tá vendo? Ó? Então, aqui ocorreu uma deleção nesta região, olha, tá? No cromossomo 15. Quando é esse trecho aqui marcado, é o trecho deletado, ele é exatamente o mesmo, tanto para a síndrome de Angelman quanto para a de Prader-Willi. Qual é a diferença? Quando ele é herdado no espermatozoide, o cromossomo alterado, ele vai dar origem a esta daqui, que é a síndrome de Prader-Willi. Quando a mesma deleção é herdada no cromossomo materno, ele vai dar origem à síndrome de Angelman, que é a síndrome do boneco feliz. E outro tipo de deleção que também ocorre em humanos é a deleção dupla terminal. Então, ela vai ocorrer nas duas terminações, na região dos telômeros dos dois cromossomos, tá? Das duas pontas, dos dois braços do cromossomo. Então, braço curto e braço longo. Essa deleção dupla, ela vai deixar o cromossomo muito sensível, né? E o DNA, não sei se vocês lembram que eu já falei isso, ele não pode ficar solto, né? Ele tende a se estabilizar. E aí ele vai fechar, então, esse cromossomo formando um anel. E existem registros dessa alteração em humanos no cromossomo 1, no 13 e no 22. Então, é mais ou menos isso aqui que acontece. Esse aqui é um cromossomo que a gente espera, né, que ele tenha essa sequência aqui, sendo a sequência A e a H as terminais, certo? Braço curto, braço longo. Quando as duas são perdidas, tanto a A quanto a H são perdidas, essas pontas ficam soltas, elas perderam seus telômeros. E isso faz com que o cromossomo se dobre, formando essa estrutura de cromossomo em anel. Bom, um outro tipo de alteração estrutural são as duplicações. Essa duplicação é a repetição de um pedaço ou de um segmento dos cromossomos. Esse segmento ele pode ser no mesmo local do cromossomo, então ela pode repetir, duplicar e ficar do mesmo lado, ou em outro cromossomo. Ela duplica e ela transfere para um outro cromossomo. Tá? O pareamento incorreto e crossing over desigual, ele vai acontecer isso, porque a região está duplicada, então a gente não consegue ter um pareamento ponto a ponto na meiose, tá? E forma, então, também alças nos cromossomos homólogos, na prófase 1 da meiose, e em humanos é possível encontrar duplicações em diversos cromossomos. Então, uma duplicação, olha aqui, novamente, o mesmo cromossomo aqui com essa sequência de A até H, certo? Então, a gente pode ter uma duplicação, por exemplo, se duplicar esse segmento C e D, tá vendo? A, B, C, D, C, D. De novo, ele duplicou e ficou no mesmo lugar. Então, ele aumentou o braço cromossômico, certo? Ele mudou a forma do cromossomo. Mas ele também pode ocorrer uma duplicação CD, por exemplo, e ela ir parar num outro lugar, num outro cromossomo, certo? Ela não é que ela trocou de lugar, ela duplicou aqui e acabou indo parar num cromossomo diferente, num par diferente. Isso também pode acontecer. Então, uma outra alteração cromossômica estrutural são as inversões. O que é isso? Ocorre quebra em dois pontos diferentes do mesmo cromossomo. Essas quebras, elas vão ocorrer ao mesmo tempo. Então, ela vai soltar um pedaço do cromossomo, tá? E esse pedaço, ele vai se recolar, só que ele vai fazer isso de forma invertida, né? A gente vai ver na imagem daqui a pouquinho. Então, quando isso acontece,
Na meiose, ocorrem as formações de alça de inversão, então ele vai formar uma alça para tentar parear os cromossomos, né, lá na região, para formar para poder ser feito o crossing over, mas por conta dessa alça, não consegue ter troca naquela região que está invertida, né, mesmo fazendo as alças. As consequências gênicas disso é que pode diminuir a recombinação, então não vai ter crossing over, então a gente tem pouca ou nenhuma recombinação. E a evolutiva, uma consequência evolutiva, é que eles podem criar os que a gente chama de supergenes ou superalelos, que são herdados juntos, enfim, ele modifica a estrutura, a microestrutura daquela região cromossômica, criando uma situação propícia, né, para ser selecionada. Então, depende muito de qual é o cromossomo, quais são os genes que estão envolvidos. Quando essa inversão ela está em heterozigose, né, quando ela ocorre em um cromossomo só, a gente tem o que a gente chama de vigor híbrido. Lembra? Nós já vimos sobre isso, tá? Que é a capacidade do híbrido se sobressair aos seus parentais. Então, aqui é um esquema mostrando, tá, duas quebras. Então, uma quebra, em cada seta dessa daqui tem uma quebra, e quando ela cola invertido. Então, aqui a gente tinha H, G, F, E. Quando ela colou, ela ficou H, E, F, G. Tá vendo? Ela inverteu aqui, tá? E existem dois tipos de inversão. A inversão pericêntrica. O que significa isso? As quebras envolvem o centrômero está no meio da quebra. Então, tem que ocorrer duas quebras ao mesmo tempo. E o centrômero está lá no meio e ele vai ser invertido junto. Isso muda a forma do cromossomo, faz a forma do cromossomo modificar, tá? E existem as inversões paracêntricas. O que é paracêntrico? Ela não envolve o centrômero. Ela vai acontecer no braço cromossômico, duas quebras ao mesmo tempo, mas ela não vai envolver o cromossomo. Como resultado disso, nós temos um cromossomo normal, tá vendo? Aqui em cima, aqui na parte baixa da figura 6.21. O cromossomo com a sua sequência, tá? E o cromossomo invertido. Aqui ele pegou o cromossomo paracêntrico, que não envolve o centrômero, tá? E como que vai ter que fazer para parear essas sequências? Porque elas não vão parear, tá vendo? Não tem como parear elas. Por isso que é formado essas alças de inversão, certo? Ainda assim, nessas regiões da alça, pode não ocorrer o crossing over. E um exemplo muito interessante dessa inversão é o que ocorre na truta arco-íris, né? Então, o que aconteceu aqui? Esse aqui já é o trabalho final, publicado, tá? Mas criadores desse peixe, eles estavam preocupados porque eles estavam tendo uma perda muito grande. Eles colocavam o alevino para engordar, né? Compravam o alevino, colocavam, dimensionavam, porque tudo tem que ser dimensionado, o tamanho do tanque, o volume de água, a quantidade de peixes que vai ter lá dentro. E quando eles iam fazer a despesca, né? Quando eles iam pegar esses peixes para vender, a quantidade era pequena em relação ao que eles tinham colocado. Tinha uma quebra muito maior do que aquela que eles estavam esperando. Então, começaram a pedir ajuda para as universidades, isso aqui ocorreu lá em São Paulo, e foi feito tudo, análise de água, análise molecular dos bichos, a qualidade da ração, enfim, eles fizeram tudo que podia fazer, e eles não tinham nenhum tipo de resultado. Nada explicava a mortandade dos peixes nesse período, né, entre eles serem colocados no tanque e eles serem despescados para venda. Até que um grupo resolveu estudar a citogenética dos bichos e encontrou isso aqui, ó, do nosso lado direito. Nós estamos vendo o cariótipo, tá? O cariótipo não, alguns cromossomos, e ele está mostrando aqui, ó, em A,
está mostrando A e B, tá? Ele está mostrando uma técnica de marcação da região organizadora do nucleolo, né, que vai organizar o RNA 18S na maior parte das vezes, tá? Então, à esquerda, os cromossomos recortados, né, uma imagem então fotografada e recortada, e aqui à direita, o desenho esquemático dele, certo? Em A. Então, em A é o normal da espécie, é o que se espera encontrar na espécie. E em B, o que a gente tem? Olha aqui. Em B, do lado direito, os cromossomos, e do lado esquerdo aqui, o desenho mostrando que houve duas quebras e uma inversão dentro da região organizadora do nucleolo, que ela está marcada aqui em preto nos desenhos, certo? Então, quando a gente olha aqui em B, o indivíduo ele vai ter um cromossomo normal e um cromossomo com inversão. Essa inversão, ela quebra a região organizadora de nucleolo em duas partes diferentes, enquanto espera-se que num indivíduo sem a inversão, ela seja uma única mancha, né, uma única região, tá? Embaixo, em C, fundo preto, o cromossomo marcado em vermelho, mostrando à esquerda o cromossomo normal, tá? E à direita o cromossomo com a inversão. Então, ele amplia essa região aqui, porque ele está espalhando os dois pontos da região organizadora do nucleolo. O que acontece? A gente percebe que esse indivíduo A aqui, ele é um indivíduo homozigoto normal, sem alteração. E o indivíduo B é o indivíduo heterozigoto para inversão. Esse aqui, ele é um híbrido, tá? Então, guardem essa informação. Olha o que acontece. Quando o indivíduo, ele é homozigoto para inversão, ele tem os dois cromossomos invertidos, ele vai se formar num alevino e ele vai se desenvolver até um determinado tamanho. Depois disso, ele vai morrer. Por quê? Porque a inversão em dose dupla é incompatível com a vida adulta desse bicho, nesse peixe. Então, ele vai se desenvolver, ele vai formar o alevino, né, até o tamanho que os criadores de peixe vão colocar ele no tanque. Então, ele conta, ele está lá, ele é colocado no tanque. A partir de um determinado ponto, a inversão em dose dupla mata esses bichos, tá? Como eles são carnívoros e ele é muito pequeno, ele vai morrer ali dentro, tem um processo de canibalismo, os outros peixes comem e os criadores não viam nenhum tipo de carcaça boiando. Então, nunca tinha carcaça boiando, porque ele retarda a inversão dupla, retarda o crescimento, ele morre e os outros peixes ali vão comer ele, tá? Vão comer essa carcaça, o criador nunca vê carcaça boiando. Então, a inversão neste peixe, dessa região organizadora de nucleolo, ela é letal em dose dupla, certo? Entenderam isso? Só que, quando ela está em dose única, né, quando o indivíduo é heterozigoto para inversão, ele vai se desenvolver muito mais rápido do que o indivíduo que não tem a inversão. E isso é o que a gente chama de vigor híbrido, nós já vimos isso em outra aula, certo? Então, ele tem um desenvolvimento mais acelerado, mais rápido. E a solução para que não houvesse mortes, né, desses peixes foi selecionar as matrizes de uma forma que não se cruzassem matrizes, né, portadoras da inversão, macho e fêmea portador da inversão. Pelo menos um deles deveria ser normal e um com a inversão para aumentar o desempenho dos híbridos, né, do vigor, usar o vigor híbrido em favor dessa criação de peixes. Aqui nós temos o caso da fissão, né? O que é fissão? Fissão cêntrica também pode ser chamado. Na primeira imagem aqui à esquerda, nós temos os cromossomos
um padrão de cromossomos aqui de cariótipo. Então, 2 cromossomos verde, 2 laranja e 2 roxo, certo? Se houver uma quebra na região do centrômero aqui desse cromossomo, de um cromossomo verde, olha o que acontece. Ele aumenta o número de cromossomo e muda a fórmula. Então, na primeira imagem, eu tenho 2N igual a 6, com 2 metacêntrico e 4 telocêntricos. Na imagem com a fissão, o que a gente vai ter? 2N igual a 7, sendo 1 meta e 6 telocêntricos, certo? Então, ele muda a fórmula e muda o número cromossômico também. Bom, aí nós chegamos nas translocações. Agora há pouco, quando na aula anterior, né, quando nós falamos de síndrome de Down, eu disse a vocês que existiam a possibilidade de síndrome de Down por translocação. Então, o que é isso? Translocar é pegar de um lugar e passar para outro lugar. Tá? Então, é a mudança de um segmento de um cromossomo para outro lugar, do mesmo cromossomo ou de um outro cromossomo, do cromossomo homólogo, de um outro par de cromossomo. Então, a troca ela pode ser bem variada, tá? Essa troca ela pode ser simples, recíproca ou robertsoniana. A gente vai ver uma por uma. Quando ocorrem translocações, na meiose, vão formar figuras em cruz quando esses cromossomos eles vão se parear para poder fazer o crossing over, tá? Lá na prófase 1. E eles podem gerar gametas com cromossomos alterados e resulta em embriões inviáveis e também em alterações na prole. Tá? Alguns embriões podem ser inviáveis, alguns embriões podem ser viáveis, mas podem causar alterações na prole. E muitas translocações, elas são incompatíveis com a vida. Aqui, a gente vai ver uma translocação simples, então, intracromossômica, ele vai pegar um pedaço aqui, esse segmento A, B, C, D, né? Ele vai pegar o segmento BC, tirar daqui do braço curto e translocar para o braço longo, isso é uma possibilidade, ele muda a forma do cromossomo, e vocês podem me dizer, mas professora, não é parecido com a duplicação? Parece, mas não é, porque, olha só, aqui não perdeu nada, não teve perda de nenhum pedaço e nem ganho, não teve uma duplicação, ele saiu de um lugar e foi para o outro. Ou então, entre cromossomos diferentes também, pegando o mesmo trecho BC, trocando do cromossomo verde para o laranja, tá? Então, simples, intracromossômica ou intercromossômica. E a translocação recíproca, então, são quebras nos 2 cromossomos envolvidos e os trechos trocam de lugar, né, reciprocamente. E a gente tem a chamada translocação robertsoniana, que também é chamada de fusão cêntrica. O que é isso? Pensando naquele mesmo cariótipo que nós temos, verde, laranja e roxo, tá? O que seria, então, uma fusão cêntrica? É a fusão entre 2 cromossomos acrocêntricos. Então, aqui, nesse caso, é a fusão de um cromossomo roxo com um laranja, formando essa figura aqui, ó. Então, quando a gente olha, você mudou a fórmula do cromossomo, que ó, 2N igual a 6, 2 metacêntrico, 4 telocêntrico. Depois que o cariótipo é alterado, a gente mantém, ó, 2N igual a 5, porque diminuiu um cromossomo, e teve uma fusão, né, entre 2 deles, 2 meta, um submeta, que não existia, certo? E 2 telocêntricos aqui, que são os que sobraram do par que não se fundiu. Em humanos, a translocação robertsoniana, né, a translocação mais comum, ela ocorre entre os cromossomos do grupo G, que são os cromossomos 13, 14 e 15, e o cromossomo 21. Elas podem gerar indivíduos com síndrome de Down e abortos espontâneos quando um dos pais for portador balanceado,
que é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente tá vendo, ó. Quando eu olho esse cariótipo, o número de cromossomos está diferente, a fórmula está diferente, mas se a gente vai contar, olha só, 2 cromossomos verdes, 2 laranjas, 2 roxos, tá? Agora eu vou contar aqui no cariótipo alterado. 2 verdes, 2 laranjas e 2 roxos. Não houve perda e nem ganho. Tá todo mundo aqui. Eles só estão organizados de uma maneira diferente. Essa organização diferente, a gente diz que é o portador balanceado. Por quê? Porque o portador dessa alteração, se ele for balanceado, ele não tem fenótipo algum da síndrome que ele pode vir a gerar. Então, se a gente está falando de uma translocação 13, 14, 15 com o cromossomo 21, o pai ou a mãe que é o portador balanceado, não tem nenhuma característica de síndrome de Down, porque ele não tem nenhum cromossomo, nem a mais, nem a menos, certo? Mas ele corre o risco de ter filhos com síndrome de Down por repetição, tá? A síndrome de Down por translocação, ela ocorre em 3 a 4% dos casos. E é o caso que se diz que a síndrome de Down é hereditária. Por quê? Porque existe um risco de recorrência, e isso não depende da idade, nem materna, nem paterna. O que acontece? Olha só essa figura aqui. Olha só essa figura. Este é um indivíduo balanceado, tá vendo? Ele tem alteração e ele é balanceado. Então, vão ser 3 possibilidades aqui de divisão meiótica para ele. Então, ele vai formar esses gametas. Se ele tiver uma fecundação com gameta normal, esses são os gametas normal, e esse aqui seriam os zigotos, tá? De todas as possibilidades de formação de zigoto, só 3 são viáveis, certo? Todas as outras são letais, porque, ó, se tiver uma monossomia, tá faltando um cromossomo, ele não é viável, isso é inviável, é letal. Uma trissomia do cromossomo 14, ela é letal, no 14 do 15, né? Ou aqui poderia ser de Patô também, tá? E uma monossomia também letal aqui. Então, de todas as possibilidades, só 3 são viáveis. Ele pode, das 3 possibilidades viáveis, uma, né? Ou seja, 33,33% de chance de sair um zigoto normal, sem nenhuma alteração, 33,33% de chance de ter um zigoto balanceado, igual o parental aqui, tá? Com a mesma alteração, mas balanceado, sem nenhum fenótipo de síndrome de Down, no caso, e 33,33% de chance de ter um zigoto com síndrome de Down. Entendem isso? A cada vez que esse parental for se reproduzir, a chance de uma criança com síndrome de Down é mais de 30%. Então, ela não está dentro daquele erro meiótico que a gente achou, que a gente já conversou, e nem também do erro mitótico, né, que seria o mosaico, tá? Ele não é um erro, ele é um erro estrutural na estrutura do cromossomo e ele vai ser passado para frente. Ou com uma chance de mais de 30% de ou gerar uma criança com síndrome de Down ou uma criança portadora balanceada, igual ao parental, ou uma criança sem alteração. Isso a gente está falando da translocação entre os cromossomos do grupo G, que é o 13, 14, 15, e o cromossomo do grupo 21. Também pode ocorrer a translocação para o mesmo cromossomo, certo? Entre o mesmo cromossomo. Então, isso a gente chama de isocromossomo. Iso é igual. Tá? O que é isso, então? Olha aqui, esse cromossomo verde, ele tem uma sequência que vai de A a H. Por algum motivo, ele perde essa sequência do braço longo aqui e duplica o braço curto. Então, ele passa a ter
dois braços curtos, ABCD, ABCBA. Tá? Ele passa a ter os braços longo e curto ficam iguais. Isso é o que a gente chama de isocromossomo. E, a depender do cromossomo envolvido, ele vai comprometer mais ou vai comprometer menos. Uma outra coisa que pode ocorrer, e tem caso na literatura, é de uma fusão entre cromossomos, uma fusão cêntrica, né? Ou uma translocação robertsoniana entre cromossomos acrocêntricos. E isso, existe caso na literatura entre o cromossomo 21. Então, a fusão dos dois cromossomos 21 em um único cromossomo. O que pode acontecer aqui? Olha só, o indivíduo, ele vai ter um único cromossomo 21, ele não tem um par. Então, quando chega no momento de fazer na meiose 1, lá na anáfase 1, de fazer a disjunção dos cromossomos homólogos, isso não ocorre. Ele não disjunta, porque ele é igual, ele está junto, tá? Eles estão juntos aqui, então ele não vai ocorrer essa disjunção, ele vai migrar para a mesma célula, certo? E aí, o que vai acontecer com ele? Ó? Esses são os gametas possíveis. Quando a gente tem nulissomia, que é a perda de um cromossomo, de um par inteiro, né, de um cromossomo inteiro aqui no gameta de um cromossomo, ele vai formar um indivíduo inviável. Esse gameta aqui no meio é um gameta normal, tá? E o zigoto, nos dois primeiros casos, é inviável. E se este gameta aqui, que tem o cromossomo, o isocromossomo 21, né, que ele tem os dois braços iguais, se ele fecundar com um gameta normal, tá, o que vai acontecer? Ele vai apresentar uma trissomia do 21, ó, porque ele tem uma, duas, três cópias do 21, então ele vai ter uma trissomia do 21, uma síndrome de Down, certo? Qual a chance de repetição? 100%. Porque é o único gameta viável que esse parental aqui produz. Então, 100% da prole desse parental vai ter síndrome de Down. Tá? É um outro caso que pode acontecer também. E aqui nós vemos, eu falei para vocês de algumas técnicas moleculares que poderiam ser usadas, e essa daqui é uma técnica muito interessante, chamada de cariótipo SCAI, ou cariótipo espectral. Tá? Então, são usadas sondas para marcar cada um dos cromossomos humanos. Nessa primeira imagem à esquerda, a gente vê dentro do quadrado aqui o cariótipo arrumado, já totalmente arrumado, e fora nós vemos os cromossomos soltos, né, numa preparação, e este círculo. O que é esse círculo colorido? É um núcleo. Tá? E dentro do núcleo, a gente já percebe que os cromossomos estão, de alguma maneira, organizados aqui na lâmina do núcleo. Tá? Eles não estão completamente embolados e desorganizados, como alguns livros fazem a gente imaginar. Então, aqui a organização, aqui os cariótipos, os cromossomos, cada um deles com uma coloração, fica fácil reconhecer os pares, tá? Então, esse aqui é um cariótipo normal, certo? E aqui, ó, nós conseguimos ver alterações estruturais, como, por exemplo, nesse par aqui embaixo, olha só, nós conseguimos ver que existe uma perda, né, que é uma translocação de um pedaço do azul para o cromossomo roxo. Aqui a gente vê também, ó, teve uma translocação entre o cromossomo laranja e o cromossomo azul, certo? A gente vai vendo alterações cromossômicas estruturais que podem ter ocorrido. É uma forma também de se chegar a um diagnóstico mais correto para os indivíduos. Então, essas alterações, lembrando, né, que não só a translocação, mas todas as alterações estruturais, elas ocorrem principalmente por quebras e rearranjos cromossômicos,
Vários fatores eles podem influenciar, como, por exemplo, fatores genéticos, a genealogia, a herança materna e a herança paterna, a quantidade e o tipo de cromossomos que são envolvidos nesses rearranjos, né? O local da quebra, os fatores fisiológicos, o tempo de desenvolvimento no qual acontece essa alteração, a idade materna, a idade paterna, por exemplo, as trissomias são muito mais comuns em pais ou mães com idade mais avançada. Tá? E fatores ambientais também, produtos químicos, agentes radioativos, eles podem interferir nas alterações cromossômicas. Qualquer perda ou qualquer ganho nos cromossomos humanos, ele pode levar a diferença na ordem dos genes ou então nas doses gênicas, e isso pode alterar a viabilidade dos embriões. E essas alterações, elas podem ser a causa de diferentes manifestações clínicas e de diferentes síndromes, e que as análises cariotípicas, elas são ferramentas para identificação desses achados clínicos. Então, é uma ferramenta muito importante em saúde pública. E sempre que você tiver alguma dúvida, consulta o serviço médico. Não se autodiagnostique, não saia por aí apontando o dedo na rua para as pessoas por conta que ela tem um braço mais alongado. Isso pode não significar nada, pode ser exclusivamente uma característica dela, do indivíduo, tá? Então, sempre que for preciso um diagnóstico, procure um serviço médico especializado, tá? Para que isso seja feito. Acabamos por aqui e até mais.